Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Ana Rita. Nessa aula vou falar sobre os eixos e árvores de transmissão. Vou começar falando sobre o conceito de eixos e árvores. Depois vou falar sobre alguns tipos de metais, os tipos de eixos, o dimensionamento deles. E por fim vou resolver exercícios. Então vamos lá? Nessa aula vamos falar sobre eixos e árvores. Vamos começar falando de uma introdução, dando uma introdução. Depois vamos falar de conceito de eixos e árvores de transmissões, algumas considerações sobre metais, tipos de eixo, dimensionamento de eixos e depois vamos resolver alguns exercícios. Bom, o eixo usualmente se refere a um elemento relativamente longo, de seção transversal circular, que suporta elementos que giram sobre eles em mancais. Então, o eixo ele é mais um elemento de apoio, ele vai suportar esses elementos que giram sobre ele. Já a árvore é um elemento rotativo ou estacionário, geralmente também de seção circular, que tem montado sobre si elementos para transmissão de potência. Então, quando se deseja ter elementos, ter a transmissão de potência, esse elemento, que é a árvore e o eixo, normalmente eles têm mais ou menos a mesma configuração, a diferença está mais aí no sentido da função, né? Então, o eixo ele vai ter essa função de suportar os elementos e a árvore tem essa função de transmissão de potência. Então, basicamente, nós temos que os eixos, ele tem função de apoio. O eixo aqui ele tem uma função de apoio e a árvore tem a função de transmissão de potência. Mas assim, fisicamente eles são muito parecidos. A gente vai ver mais adiante. Então aqui, por exemplo, o que a gente tem? Aqui a gente tem uma parte, na verdade, de uma suspensão aqui de um trem, né? De um trem, aquele trem mesmo que anda nos trilhos. Aqui a gente tem um eixo. Tá? Esse eixo ele está suportando essas duas rodas, né? E vai fazer o movimento aqui do trem. Nessa foto aqui, nós temos uma árvore. Observe que a gente tem aqui vários elementos, tem engrenagens, tem mancais. Então, e esses elementos aqui, isso aqui é uma caixa, né? Uma caixa de marcha de um veículo. E esses elementos aqui, eles estão fazendo a transmissão da potência. Tá? Então, existe uma transmissão de potência aqui nessa configuração. Quando os eixos são fixos, não transmitem torque e servem apenas para suportar os demais elementos. Nesse caso, eles são tratados como uma viga estática, que não é o caso da nossa disciplina aqui. Então, a viga estática, quando o eixo é considerado uma viga estática, isso é visto lá na disciplina de resistência dos materiais. Então, quando ele é rotativo, ele está sujeito à flexão. E é essa situação de quando ele é rotativo que a gente vai ver aqui nessa disciplina. Já as árvores, elas podem ser rotativas ou estacionárias. E tem montados nela elementos para transmissão de potência. Então, as árvores elas estão sujeitas a flexão, torção, cisalhamento e carregamento axial. Então, veja que ela tem outras solicitações diferentes do eixo. O eixo está sujeito só à flexão, as árvores, além da flexão, tem a torção, cisalhamento e carregamento axial. Bom, os elementos eles podem ser fixados aqui no eixo ou na árvore de várias formas. Então, aqui a gente tem ajuste sob pressão. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem um rolamento aqui ajustado sob pressão aqui num degrau. Aqui tem um chamado de degrau, quando tem essa diferença de dimensão aqui entre um diâmetro e outro aqui do próprio eixo, é chamado de degrau. Então, a gente tem aqui um ajuste sob pressão em um degrau. Aqui nessa segunda representação, a gente tem um cubo aqui, ó, e um colar engastado aqui, ó, fazendo essa fixação. Então, essa fixação aqui está feita através de um colar. Nesse terceiro caso aqui, temos a fixação através de uma chaveta, tá? Então, podem ver aqui a chaveta. Então, aqui a gente tem o cubo, né? E aqui a fixação através de chaveta. Nesse outro caso aqui, fixação através de um anel retentor. Então, aqui vocês podem ver aqui nesse detalhe, ó, um anel retentor. Aqui a gente tem um rolamento
e aqui um anel retentor. E aqui, por último, que a gente tem uma polia, né? Ele é preso por um pino cônico, né? Ou chamado também de cupilha, e aqui que é preso aqui no furo, aqui no eixo. Tá? Então, existem várias formas, né, de se fixar um elemento nos eixos, né? Sendo que uma das mais comuns é esse ajuste sob pressão, né, que é onde utilizamos os degraus, né? Aqui também a gente tem um degrau, ó, tem um degrau. Então, é sempre recomendado que onde vai ter um elemento que tenha um degrau, justamente para que o elemento ele não escorregue, não se movimente no eixo, né? Então tem a fixação só de um lado, do outro lado a fixação é um degrau, tá? Então é o degrau feito no próprio eixo. Então esse aqui é uma configuração do próprio eixo. Então quando o eixo é usinado, já fazemos esses degraus aqui, ó. Fazemos essas diferenças aqui de diâmetro, que é justamente para encaixar, para fixar aqui desses outros elementos. Pode ser um cubo, pode ser um rolamento, uma polia, uma engrenagem e por aí vai. Bom, então antes da gente entrar, vou fazer aqui uma revisão, na verdade, sobre sobre os valores, sobre os aços, né? Então a gente tem os eixos, eles são normalmente fabricados com aço baixo ou médio carbono, estirado a frio ou laminado a quente, tá? Tais como o aço 1020 e 1050. Mas o que é um aço baixo, médio carbono, um aço baixo em média liga e alta liga, né? Então temos aqui que o aço carbono, ele é um baixo carbono quando a porcentagem de carbono está entre 0,008% e 0,3%. Nesse caso, ele é considerado um aço baixo carbono. Ele é um aço médio carbono quando a porcentagem de carbono vai de 0,3 a 0,5. E ele é considerado alto carbono quando o carbono está entre 0,5 e 2,11. Acima de 2,11, a gente vai ver que ele é um ferro fundido, não é mais um aço carbono. Isso aqui foi visto lá na disciplina de materiais. E quando é que um aço liga? Quando é que ele é baixa liga e alta liga? Quando a porcentagem de elementos de liga é menor que 5%, o que são esses elementos de liga? São outros elementos que não o carbono. Então, o carbono não entra aqui nessa porcentagem. Então, quando a gente fala que é aço baixa liga, eu tenho uma porcentagem de elementos de liga diferentes do carbono de 5%. E quando ele é um aço alta liga, eu tenho a porcentagem de elementos de liga maior que 5%, sendo que esses elementos de liga são outros elementos que não o carbono. Então, aqui a gente tem a tabela de aço, né, pela nomenclatura. Então, o que significa essa tabela? Esses dois primeiros dígitos é a descrição do aço, a descrição geral do aço. Então, aqui, 10XX é um aço carbono comum. Esse XX é o quê? Esse XX vai ser a porcentagem de carbono nesse aço carbono comum. Então, por exemplo, um aço AISI 1020 é um aço carbono comum com 0,20% de carbono. 11XX tem teores diferenciados de enxofre. O 12, teores diferenciados de enxofre e fósforo. 13, teor de manganês de 1 a 1,65%. O 15, alto teor de manganês, de 1,6 a 1,9. O 2 aqui na frente é o aço ao níquel. 3, aço ao níquel e cromo. 4, aço ao molibdênio. 40, molibdênio de 0,15 a 0,3. 41, molibdênio e cromo. 43, molibdênio, cromo e níquel. 5, aço ao cromo. 6, aço ao cromo e vanádio. 8, aço ao níquel, cromo e molibdênio. Então, por exemplo, aqui, ó, o aço 4020 é um aço com 0,15 a 0, aqui, o 40, esse aqui, ó, com 0,15 a 0,3 de molibdênio e 0,20% de carbono. Esse aqui, 8615, é um aço ao níquel, cromo e molibdênio com 0,15% de carbono. Sendo que esse 6 aqui, ó, ele vai representar a quantidade desses elementos de liga, tá? Aí vamos falar agora dos tipos de eixo.
Temos vários tipos de eixo, né? Vamos começar aqui pelo eixo maciço. O que é o eixo maciço? Então, é um eixo de seção transversal circular maciça. Ele tem degraus aqui, ó, para apoiar os elementos, aqui os degraus, tá? Ele tem a extremidade normalmente chanfrada e ele é utilizado para grandes esforços. Como se diz, ele é um eixo maciço, né? Então, esse aqui é um eixo, normalmente ele é fabricado por usinagem, então ele é usinado, né? Isso é a gente pega uma barra, né? Uma barra maciça e vai usinando para formar esses degraus aqui. Então, é um eixo inteiriço, tá? E ele é utilizado quando a gente precisa de grandes esforços. Um segundo tipo de eixo que é o eixo vazado. Tá? Esse eixo, ele é, como o nome mesmo já diz, vazado. Então, ele é vazado aqui no meio, tá? Ele é utilizado em máquinas, ferramenta, é empregado também em motores de avião e eles têm baixo peso. Ele é utilizado em motores de avião porque o motor de avião ele precisa, quanto menos peso ele tiver, melhor. Né? Então, esse tipo de eixo ele é muito utilizado em motores de avião por essa razão. O próximo é o eixo cônico. Né? O eixo cônico ele tem esse formato aqui, um formato de cone. Né? Ele é utilizado normalmente com outra peça cônica. Ele vai engatar com uma peça cônica aqui. E ele é fixado com chaveta tipo meia-lua, que é aquela chaveta que tem um formato aqui de meia-lua, que está representado na figura aqui por essa imagem aqui, tá? Que esse tipo de chaveta é muito utilizado para eixos cônicos. Um outro tipo de eixo é o eixo roscado. Esse eixo ele possui rebaixos e furos roscados. Então aqui ele está representando aqui por um rebaixo aqui roscado, então um furo roscado aqui, tá? E ele pode ser usado também como prolongador, ou seja, você tem esse eixo aqui, você vai encaixar, engatar um outro eixo aqui, roscar um outro eixo aqui, um eixo menor, e ele vai servir como um prolongador. Ele é utilizado na fixação de rebolos para retificação interna também. O próximo eixo é o eixo ranhurado. Ele possui ranhuras que engrenam com outra peça ranhurada. Então, esse eixo possui aqui algumas ranhuras ao longo dele. E essas ranhuras, elas vão encaixar, aqui é uma vista olhando assim de baixo de cima para baixo. A gente tem as ranhuras aqui. E ela vai encaixar justamente na outra peça que tem ranhuras no sentido contrário, para que ele fique encaixado aqui um no outro. Ele é utilizado para transmitir grandes forças, porque essas ranhuras, justamente esse encaixe um no outro, não permite deslizamentos do eixo. A mesma coisa também acontece aqui no eixo estriado. Só que o eixo estriado, ele tem aqui, ó, muito mais, é como se fosse várias ranhuras aqui, né, no sentido, como se fosse mais ranhuras ainda. Ele é utilizado em barras de direção de automóveis, utilizados em alavanca de máquinas, e as ranhuras evitam a rotação relativa das peças. Essa rotação relativa das peças, o eixo anterior, esse aqui, o ranhurado, ele também evita esse movimento relativo entre as peças. Vamos ver agora o dimensionamento de eixos. Então, começamos pela potência, onde a potência é o produto do torque pela velocidade angular. Ou seja, potência é igual a torque vezes a velocidade angular, representada pela letra ômega. No sistema internacional, a potência está em watts, o torque está em newton-metros e a velocidade angular em radianos por segundo. Se a gente tiver no sistema inglês ou sistema americano, a potência ela está em HP, né, horsepower, o torque está em libra-pé e a velocidade angular também em radiano por segundo. Então aqui a gente tem uma tabela, tá, que é para fazer a conversão das unidades. Então é o seguinte, aqui nesse caso, se a gente estiver trabalhando no sistema americano, a gente vai encontrar a potência, né, em libra-pé por segundo. Tá? Se a gente tiver com radiano por segundo, aqui o torque tiver nessa unidade libra-pé e a velocidade em radiano por segundo. Só que a gente tem que essa unidade libra-pé por segundo em relação à potência, ela não é muito utilizada. Então, o que é que a gente utiliza? Utiliza o HP, tá? A potência, então, tem que ser em HP. Então, quando a gente utiliza o sistema americano, precisa converter a potência
para HP, tá? Então, se a gente multiplicar HP por 550, a gente tem em libra pé por segundo. Ou seja, se a gente dividir por 550, o que a gente achou em libra pé por segundo, vai achar em HP, que a gente vai ver mais na frente lá no exemplo, tá? Aí a gente tem também libra pé por minuto, a conversão também para HP. A HP a gente tem por polegada, libra por segundo. A conversão aqui de watts, de HP para watts. E a conversão de newton metros por segundo para polegada, libra por segundo. Tá? Então aqui a gente tem essas conversões de unidade aqui da potência. Bom, vamos ver alguns exemplos para ver como é que funciona isso aqui. Então, no exercício 1, eu falo o seguinte: calcular a potência média em HP de um eixo cujo torque médio é de 120 libra-pé e velocidade angular média é de 20 radianos por segundo. Vejam que a gente tem aqui já a unidade de libra-pé, a gente tem a unidade aqui de radiano por segundo. Tá? Então, a gente pode calcular diretamente a potência. Então, a gente acha que a potência é 120 libra-pé vezes 20 radiano por segundo. Então, vai ser 2.400 libra-pé por segundo. Mas, como a gente falou, libra-pé por segundo não é uma unidade de potência, é uma unidade conhecida de potência. Então, precisamos transformar essa potência em HP. Então, se HP multiplicado por 550 dá pé libra por segundo, se eu dividir por 550, que é o que eu fiz aqui, eu vou achar a potência em HP. Então, eu tenho aqui que a potência é 4,36 HP, ou seja, 2.400 dividido por 550. Ok? Vamos ver o segundo exemplo aqui. Determine o torque de um motor de 25 HP que gira 1.800 RPM. Agora, observe o que a gente tem. A gente tem aqui a velocidade, né, velocidade angular, em rotações por minuto. Então, essa unidade também não é a unidade da potência. O que a gente viu que é a unidade da velocidade angular? A unidade da velocidade angular, para a gente achar a potência, é em radianos por segundo. Então, temos que transformar 1.800 RPM em radiano por segundo. Então, a gente tem aqui, potência média é igual ao torque vezes a velocidade angular. Ou seja, eu quero saber o torque, né? Então, o torque, colocando o torque em evidência, o torque vai ser a potência dividido pela velocidade angular, tá? Só que aqui, o que foi dado aqui? O que eu tenho? Potência em HP. Só que como eu estou trabalhando na unidade, no sistema internacional, o que a gente viu aqui, no sistema internacional, a minha potência ela tem que estar em watts e não em HP, tá? Então, precisamos transformar aqui HP em watts. Então, a gente tem HP multiplicado por 745,7, eu acho o valor da potência em watts. Então, eu pego aqui 25, multiplico por 745,7 e encontro aqui 18.642,5 watts. Beleza, então, transformamos aqui, já temos o valor da potência. Só que o que a gente tem aqui também? Temos a rotação em RPM, rotações por minuto. E precisamos converter essa rotação em radianos por segundo. Então, temos que 1.800 RPM vezes 2π radiano dividido por 60 segundos. Tá? Eu vou encontrar, para transformar, então, RPM em radiano por segundo, multiplicamos por 2π e dividimos por 60, né? Que é rotações por minuto, para transformar em segundo, divide por 60, e para transformar em radiano, multiplica por 2π. Então, é como se a gente multiplicasse por 2π dividido por 60, ou π dividido por 30. Então, a gente encontrou aqui que é 60 vezes π. Fazendo essa conta, a gente acha 188,49 radianos por segundo. Agora sim, podemos encontrar o torque, que está relacionado à potência em watts e a velocidade em radiano por segundo. Ou seja, eu estou trabalhando aqui no sistema internacional. Então, eu tenho que o torque vai ser 18.642,5, que é o valor aqui da potência em watts, dividido por 188,49 radianos por segundo. Então, aqui eu encontro que o torque é aproximadamente 98,9 Nm. Ok, pessoal? Então, esse é um exercício bem típico, né, para determinar a potência, onde a gente tem que, além de calcular potência, o torque ou a velocidade angular, temos que fazer
a conversão das unidades para trabalhar com as unidades corretas. Então, relembrando aqui, vamos voltar aqui, no sistema internacional, potência em watts, torque em newton-metros e velocidade em radianos por segundo, velocidade angular. No sistema inglês ou sistema americano, potência em HP, torque em libra-pé e a velocidade em radiano por segundo. Sendo que a potência, quando a gente utilizar esses valores aqui na fórmula, a gente não vai achar diretamente essa potência em HP. A gente vai ter que fazer essa transformação aqui, tá? Beleza. Então, pessoal, continuando aqui o dimensionamento de eixos, temos aqui a tensão de flexão alternada e média. Essa tensão de flexão, ela acontece na parte externa do eixo. Então, temos aqui, ó, sigma que é a tensão de flexão alternada, é igual a KF vezes MA vezes C sobre I, onde KF e KFM são os fatores de concentração de tensão de fadiga para a flexão alternada, que é o KF, e para a flexão média, que é o KFM. Aí temos aqui, então, sigma A igual a KF vezes MA vezes C dividido por I, onde C é o raio, tá? Então, C é o raio, que é o diâmetro dividido por 2. E I é o momento de inércia, que para um eixo, né, que é um cilindro, é πd4 sobre 64. Então, a gente tem, substituindo, então, esses valores aqui, ó, de I e de C, aqui nessas duas equações. Então, a gente tem que sigma A é KF, que multiplica 32 vezes MA dividido por π vezes D ao cubo. E o sigma M, que é a tensão de flexão média, é igual ao KFM vezes 32 vezes o momento aqui, o momento médio, dividido por π vezes D ao cubo. Agora a gente vai ver a tensão torsional alternada e média. Então, a tensão alternada, a tensão torsional alternada, é igual a KFS vezes o torque alternado vezes o raio sobre J. Então, a gente tem aqui, ó, que o sigma M também é o KFSM, é o tal M, aliás, é igual ao torque vezes R sobre J. Então, a gente tem que R é igual a D sobre 2 e J πd4 sobre 32. Substituindo esses valores aqui nas equações, a gente tem que sigma KFS vezes 16 vezes TA sobre πd ao cubo. E o tal M é KFSM vezes 16 vezes TM dividido por πd ao cubo. Onde KFS e KFSM são os fatores de concentração de tensão torsional de fadiga alternada e média. A gente vai ver mais na frente que esse fator aqui, KFSM, quando o material é metálico, ele vai ser igual a 1. Bom, quais são os cuidados que a gente precisa tomar quando vai fazer um projeto do eixo, projeto de eixo? Temos o seguinte, os trechos em balanço, eles devem ser minimizados. E o eixo deve ser o menor possível, com o objetivo de minimizar as tensões e deflexões no eixo. Então, o eixo, quando o eixo está em balanço, significa que ele está fixo em um lado e o outro lado ele está em balanço, ou seja, ele está solto, né? Ele não está apoiado nas duas extremidades. Deve-se dar preferência ao eixo biapoiado ao invés de em balanço, ou seja, o eixo que está apoiado nos dois lados, pois a estrutura biapoiada tem uma deflexão menor que uma estrutura em balanço. O eixo vazado, lembra que a gente falou lá atrás do eixo vazado? Apesar de ter uma melhor relação rigidez-massa, é mais caro e terá um diâmetro maior. Tá? Para que o eixo vazado ele tenha a mesma, digamos assim, a mesma resistência que um eixo maciço, ele vai precisar ter um diâmetro maior para poder suportar aquelas mesmas cargas. E se a maior preocupação for minimizar as deflexões, opte por eixo em baixo carbono. Isso a gente viu também sobre os metais, né, que a gente utiliza eixo, normalmente são de baixo ou médio carbono, mas se quiser minimizar as deflexões, é melhor utilizar o eixo de baixo carbono. Bom, a gente vai ver agora o projeto para deflexão alternada e torção fixa. Esse tipo de projeto é chamado, essa equação que a gente vai ver aqui, é chamado do método ASME. Né? Tem outros métodos também para calcular o dimensionamento do eixo, mas aqui no nosso curso a gente vai ver só
esse método ASME. Tá? Então, o método ASME a gente tem aqui a equação, é uma equaçãozinha bem grandinha, né? Bem extensa, mas não é muito complicada, tá? Essa equação, ela deriva, na verdade, ela é uma reestruturação daquelas equações que a gente viu antes aqui, ó, que são as equações da tensão de flexão e da tensão torsional. Tá? Eu não fiz aqui o passo a passo para chegar nessa equação, mas elas derivam daquelas equações lá. Então, a gente tem o quê? Que o diâmetro vai ser igual aqui, ó. Esse elevado a 1/3, gente, é a mesma coisa de raiz cúbica. Então, é a raiz cúbica disso aqui tudo, né? De 32 vezes NF. NF é o quê? O coeficiente de segurança. Esse valor é um valor adimensional, dividido por π, que multiplica aqui, ó. Aí aqui eu tenho a raiz quadrada, que é elevada a 1/2, é a raiz quadrada de quê? KF, que é o fator de concentração de tensão de fadiga para flexão alternada, vezes MA, que é o momento devido à flexão, dividido por SF, que é o limite de resistência à fadiga. Tá? Mais 3/4 de KFSM, que é o fator de concentração de tensão torsional de fadiga adimensional. Quando o material é metálico, como aço, ele vai ser igual a 1, vezes o torque, tá? O torque dividido pelo limite de resistência à tração. Isso aqui ao quadrado, tá? Então, aqui, esses aqui são os dados que a gente precisa. E a gente vai encontrar aqui o diâmetro, que já vai estar em milímetro, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Diâmetro, coeficiente de segurança, fator de concentração de tensão de fadiga para flexão alternada, momento devido à flexão, que é em newton-metro, SF é o limite de resistência à fadiga em megapascal, tá? Esse limite de resistência à fadiga, pessoal, é o limite de resistência à fadiga da peça. Que a gente tem, o limite de resistência à fadiga, ele tem um fator que é o limite de resistência à fadiga do corpo de prova, tá? E tem alguns fatores modificantes desse limite de resistência à fadiga do corpo de prova, e a gente vai encontrar o limite de resistência da peça. Como a gente não vai ver isso aqui em detalhes, já vai ser dado no problema o limite de resistência à fadiga da peça. Então, mais 3/4 do KFSM, que a gente viu aqui, é o fator de concentração de tensão torsional. Aí a gente vai ter também o torque e o limite de resistência à tração, tá? Então, essa daqui é a equação, tá? Pelo método ASME, tá? Esse é chamado de método ASME. Esse método, ele é utilizado mais na parte teórica, né? Então, é que ele não é exatamente muito preciso. Então, tem outros cálculos que tem uma precisão maior que a gente não vai ver aqui nesse curso, tá? Bom, pessoal, então vamos ver aqui um exercício para ver como é que a gente vai aplicar esse método ASME. Então, exercício 3. Deseja-se calcular o diâmetro de um eixo usinado em SAI 1020. Aqui a gente tem a SY, né, que é o limite de resistência à tração de 410, que está conectado a um motor elétrico de 5 HP com rotação de 1.700 RPM e sofre um momento de 30.000 Nm. Considere um coeficiente de segurança de 2,5, fator de concentração de tensão de fadiga para flexão alternada de 1,33 e SF, que é o limite de resistência à fadiga, de 142,23 MPa. Então, o que a gente tem de dados aqui? SY, que é o limite de resistência à tração, 410. SF, o limite de resistência à fadiga, 142,23. A potência, 5 HP e a rotação, 1.700 RPM. O momento, 30.000 Nm. Aqui, o coeficiente de segurança, 2,5. E aqui, o coeficiente, fator de concentração de tensão de fadiga da tensão alternada, 1,33. Então, o primeiro passo é calcular a potência, né? A gente vai precisar da potência, né? A gente vai precisar, na verdade, do torque. A gente já tem a potência, já tem a velocidade angular, né? Que a gente vai precisar só transformar a unidade. E a gente precisa encontrar o torque, que é o valor que a gente vai utilizar lá na fórmula. Voltando aqui, a gente vai precisar do torque aqui, que a gente vai utilizar aqui na fórmula, tá? Então, esse torque aqui que a gente vai calcular agora. Então, temos o seguinte, a potência, né, é o torque vezes a velocidade angular, ou seja, o torque vai ser a potência dividido pela velocidade angular.
Já vimos lá atrás, né, que o torque aqui, como ele está em HP, ele tem que estar em watts, tá? Então, eu vou multiplicar aqui por 745,7 e vou achar o valor em watts. E a rotação, a gente viu também que a gente vai multiplicar por 2π e dividir por 60 para encontrar essa rotação em radianos por segundo. Então, fazendo essas conversões, então a gente tem aqui, ó, 5 vezes 745,7, a gente encontrou aqui 3.728,5 watts, dividido por 178, que é essa conversão aqui de radiano por segundo, ou de RPM para radiano por segundo, que ficou 178. Então, achamos aqui, ó, 20,94 newton-metros. Lembrem que na equação a gente vai usar newton-milímetro. Aqui a gente encontrou newton-metro, mas vamos para frente. Então, aqui a gente tem a equação, né, do ASME para a gente calcular. Então, o que a gente tem aqui, ó? Temos o SY, que foi dado aqui, 410, SF, 142,23, MA, que é o momento, 30.000 Nm, NF, aqui o coeficiente de segurança, 2,5, KF, que é o fator de concentração de tensão de fadiga para flexão, 1,33, KFSM é 1, né, que a gente viu que para o aço ele é 1, e aqui o torque. O torque nós encontramos aqui anteriormente, ó, 20,94 Nm. Só que a gente vai precisar utilizar ele em Nm. Então, a gente multiplica aqui por 1.000 e acha 20.940 Nm. Então, agora vamos substituir os valores aqui na equação. Então, temos aqui, ó, o diâmetro vai ser quanto? Aqui, ó, raiz cúbica, que é essa parte toda de fora, tá? 32 vezes, aqui NF, 2,5, dividido por π, que multiplica, né? Que abre aqui um colchete. Então, a gente tem aqui, ó, aqui é o KF, que foi dado aqui, 1,33, que é o fator de concentração de tensão de fadiga para flexão alternada, tá? 1,33, que multiplica MA, que é o momento, 30.000 Nm, dividido por SF, que é o limite de resistência à fadiga, que é esse aqui, 142,23. Isso aqui ao quadrado. Mais 3/4, que multiplica 1, né, que esse KFSM, como ele é aço, vai ser 1, que multiplica 20.940, que é o torque que a gente encontrou aqui, isso aqui em Nm, dividido por 410, que é o limite de resistência à tração, tá? Que esse aqui que foi dado no problema. Então, aqui a gente começa a fazer os cálculos, né? Como a gente já viu lá no ensino médio, lá no fundamental, começamos os cálculos sempre pelos parênteses, né? Então, a gente vai fazendo dos parênteses de dentro para fora que se resolve a equação, tá? Então, aqui fazendo essa primeira conta aqui, né? 1,33 vezes 30.000 dividido por 142,23, temos aqui, ó, 280,53. Fazendo essa outra conta aqui, ó, 1 vezes 20.940 dividido por 410, encontramos aqui 51,073, aqui é o quadrado, tá? Então, ainda temos o parênteses, precisamos ainda tirar esses valores do parênteses. Então, repetimos tudo aqui, ó. 280,53 ao quadrado, 78.697,08. 51,073 ao quadrado, 2.608,46. Então, aqui agora que a gente resolveu os parênteses, vamos resolver o que está dentro do colchete. Então, aqui dentro do colchete, a gente vai repetir esse valor e aqui multiplicar por 3 e dividir por 4, que é multiplicar por 3/4. Então, dá 78.697,08 mais 1.956,35. Isso aqui é a raiz quadrada disso aqui, que é o próximo passo. Então, o próximo passo, fazemos aquela soma, né? Fazemos a soma do que está dentro aqui do colchete, somamos esses dois valores, tá? E aqui, colocamos ele aqui para tirar a raiz, tá? Então, tirando a raiz desse valor, encontramos aqui que é aproximadamente 284. Então, agora a gente faz essa conta aqui, 32 vezes 2,5 dividido por π, que multiplica 284. Então, 32 vezes 2,5 por π dá 25,46 vezes 284. E agora sim, tiramos a raiz cúbica desse valor, que é o último aqui, que é a chave. Então, achamos que o diâmetro
deu 19,33 milímetros. Então, o diâmetro desse eixo é 19,33 milímetros. Lembrando o seguinte, gente, um detalhe. Esses diâmetros que são calculados são diâmetros em determinadas partes do eixo. Então, normalmente, nós calculamos as partes que são mais frágeis do eixo, as partes que precisam de mais atenção. Então, a gente faz esse cálculo em várias partes do eixo. Então, o diâmetro é calculado em várias partes do eixo, que como a gente viu, por exemplo, aquele eixo maciço, a gente tem vários diâmetros ali, né? Então, quando a gente vai calcular, a gente calcula naquele determinado ponto. Vamos ver mais um exercício para ficar mais claro aqui as informações, tá? Para vocês fixarem melhor como é que faz esse cálculo. Então, é o seguinte, deseja-se calcular o diâmetro de um eixo usinado em SAI 1030 agora. Eu tenho agora aqui o limite de resistência à tração 525 megapascal. Está conectado a um motor elétrico de 3 HP com rotação de 1.740 RPM e sofre um momento de 30.000 Nm. Considere o coeficiente de segurança de 2,4, fator de concentração de tensão de fadiga para flexão alternada de 2,2 e limite de resistência à fadiga 128, tá? Então, aqui estão os dados, os dados de acordo com as letras, né, que são utilizadas lá na fórmula. Então, a gente tem SY, que é o limite de resistência à tração, 525 megapascal. SF, limite de resistência à fadiga, 128. Temos a potência 3 HP, a rotação 1.750 RPM. Aqui a gente tem o momento 30.000 Nm. NF, que é o coeficiente de segurança, 2,4. KF, que é o fator de concentração de tensão de fadiga para flexão alternada, 2,2. E precisamos encontrar o torque. O torque vamos encontrar através da potência, tá? Então, temos aqui que a potência é o torque vezes a velocidade angular. Temos aqui que o torque é a potência dividido pela velocidade angular. Né? A velocidade angular tem que estar em radiano por segundo. A potência tem que estar em watts. Então, a gente vai transformar aqui, vai converter HP para watts, vai multiplicar por 745,7. E aqui embaixo, a rotação, a gente vai multiplicar por 2π e dividir por 60. Então, temos aqui o valor 2.237,1 watts, dividido por 182,2 radianos por segundo, encontramos o valor do torque de 12,28 Nm. Lembrando que a gente tem que utilizar Newton milímetros, porque a gente já está utilizando Newton milímetros nas outras, e a gente vai encontrar o diâmetro em milímetro. Então, aqui os dados, né? O limite de resistência à tração 525, limite de resistência à fadiga 128, o momento 30.000, NF, que é o coeficiente de segurança, 2,4, KF, que é o fator de concentração de tensão de fadiga para flexão alternada, 2,2, KFSM, 1, que é para aço, e o torque é 12,28 vezes 1.000, porque eu quero achar ele em Newton milímetros, tá? Então, dá 12.280 Newton milímetros. Então, agora basta substituir aqui na equação e ir resolvendo aos poucos, como a gente já falou, né? De dentro, a gente resolve sempre ela de dentro para fora. Então, temos aqui, ó, 32 vezes NF. NF é quanto? 2,4, dividido por π. Que multiplica KF. O KF é 2,2. Lembrando que o KF é o quê? O fator de concentração de tensão de fadiga para flexão alternada. MA, que é o momento, 30.000 Nm. SF é o limite de resistência à fadiga, 128. Isso aqui é o quadrado. Mais 3/4 de 1, que é o KFSM, que é para aço, que multiplica o torque, que é esse torque aqui já em Newton milímetros, 12.280, dividido por 525, que é o limite de resistência à tração. Começando, então, os cálculos de dentro para fora, né? Então, a gente faz primeiro esse cálculo aqui, esse aqui. Então, a gente fazendo aquele cálculo ali, a gente tem aqui, dá 515,625 ao quadrado, mais 3/4 de 23,39 ao quadrado. Então, elevando esse valor aqui ao quadrado, mantendo tudo igual aqui, ó. Temos aqui 265.869,14, 547,09. Então, aqui, repetindo esse valor, a gente repete esse valor aqui. Aqui a gente faz 3 vezes 547,09 dividido por 4,
dá 410,34. Então, agora a gente tem o colchete. Vamos resolver o que está no colchete. Já resolvemos o parênteses e agora vamos para o colchete. Então, a gente tem aqui, ó, dentro do colchete, o que a gente vai fazer? Vai somar esses dois valores aqui, 265.869,14 mais 410,34. Então, achamos 266.279,48. Ainda temos o colchete, então precisamos resolver o colchete. Isso aqui é a raiz quadrada desse valor aqui, que é 516,02. Então, fazendo aqui, ó, agora a gente vai resolver aqui o que está dentro da chave. Então, vamos resolver essa parte de fora, 32 vezes 2,5 dividido por π, que dá 25,46, que multiplica 516,02, que multiplica 516,02, e aqui a raiz cúbica disso aqui, que vai dar 23,27. Então, pessoal, esse é um cálculo do diâmetro, tá? Do diâmetro do eixo. E lembrando que esses valores aqui do diâmetro, tá? São os valores específicos para cada diâmetro, tá? Então, aqui a gente tem as referências que foram utilizadas, né? O Melconian Sarks, o Robert Motti e algumas imagens do lado do telecurso profissionalizante. E aí, conheceram um pouco mais dos eixos e árvores de transmissão? Viram como eles funcionam? Entenderam a resolução de exercícios? Espero que sim. Se você ainda tem dúvidas, assista a essa aula quantas vezes for necessário. Você ainda tem vários materiais disponíveis na plataforma. Leia o e-book, leia o material complementar e fique por dentro do assunto, pois no final da aula tem um questionário para você responder. Bons estudos!